Palavra a vereadora Daiane Mello. Dá uma parte, por favor. Uma parte daí também. Senhor presidente, senhores vereadores, eu teria um outro assunto, mas a gente tem que rebater algumas situações, né? Ao falar da questão do governo Bolsonaro de 2019 a 2022, a gente teve uma pandemia, não sei se o pessoal lembra, né? Automaticamente o tanto que foi despejado na questão da saúde e o tanto que foi despejado na questão do auxílio emergencial para as pessoas que precisavam naquele momento, né? E tantas questões que foram feitas para as pessoas não perderem os seus empregos com a questão diretamente com as empresas pagando o salário daquele funcionário para que as pessoas não fossem demitidas. Seu à parte, vereador Iago. Aqui, só dando um pontuar ali para o vereador D'Ambrosio. Vereador, o senhor comentou ali que não teve nenhuma grande obra. Realmente não teve, pela questão que a vereadora Dai falou, tantas adversidades como a pandemia. Mas lembrando que a parte do Bolsonaro, ele fez 40,9 bilhões que ele mandou. Não foram o suficiente, então eu não sei o que é. Só que tem que entender que estava o vagabundo incompetente do Eduardo Leite com esse dinheiro aqui. Então, se ele não investiu, não fez obra, não mandou para a saúde, mas o senhor pode até falar com o colega de partido do senhor, o Eloy Friso, que na época administrou uma parte desse dinheiro na questão da saúde, que ele vai explicar para o senhor ali que infelizmente não deu para fazer obra porque estava na saúde esse dinheiro. O pouco que veio, porque o resto, o vagabundo do incompetente do Eduardo Leite gastou em outras coisas. Seu à parte, vereador Capitão Ramon. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Eu gostaria de indicar aqui para minha colega vereadora Rose Frigeri um livro de história. A História Concisa do Brasil, escrita pelo cientista político e escritor Boris Fausto. Para a senhora analisar o outro ponto da história também, para não ficar enviesado. Obrigado. Obrigado, vereador Capitão Ramon. E eu também me admirei com o discurso da vereadora Rose Frigeri de dizer que tem orgulho da questão, né, do Lula ter ficado preso. Afinal, foi por corrupção, né? E é bem inadmissível isso na minha concepção de vida. Vereador Caleb, sua parte. Vereadora Daiane, se eles investigassem o Lula e a família dele, como eles investigam o Bolsonaro e a família, eles achavam até o dedo que se perdeu. Essa é a verdade. Então, assim, só para complementar o assunto, a pergunta que fica é: aonde estão as dezenas de câmeras de monitoramento no que diz respeito ao dia 8 de janeiro? Apagaram as imagens. Se querem tanto apurar a verdade, por que eles apagam as imagens? Por que somem? Querem tanto apurar quem foi que roubou o INSS? Por que eles votam contra o relator do INSS? Porque era um governista. Esses dias o Lula deu declaração que sumiu até o Zé Gotinha. Ele disse que a culpa é do Bolsonaro, que o Bolsonaro achava que o Zé Gotinha era do PT. Não tem mais como defender. Está derretendo o governo. Essa é a verdade. Injustiça está sendo feita no Brasil a partir desse dia. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Eu queria esse empenho todo do STF na questão do INSS, né? Que a gente tem visto aí milhares de pessoas que foram roubadas por esse governo e não está tendo todo o empenho do STF para prender, né? Mas afinal o Bolsonaro está de tornozeleira, está em prisão domiciliar e rumo à papuda, como eles dizem, né? Então parece que está tudo bem, mas é onde dói no bolso das pessoas realmente. Ele não é preocupado, o pessoal não está preocupado com isso. Não é nada de corrupção, né? O problema é outro, mas tudo certo. Vamos falar um pouquinho da questão da ressonância, da máquina de ressonância do Hospital Geral, entregue na sexta-feira, juntamente com o vereador Bortola, o Caleb, o Pedro, o Fantinel, o vereador Lucas, o vereador Capitão Ramon e a Sandra, lá junto com o deputado Maurício Marcon. Afinal, são 6,5 milhões de reais. Então, é uma emenda para a saúde muito produtiva para a nossa cidade. Afinal, estamos falando, conforme o pedido de informação do vereador Rafael Bueno, de abril a fila de ressonância na nossa cidade é de 7.410 pessoas. Isso mesmo, 7.410 pessoas ainda no pedido de informação de abril, então já aumentou. Precisamos, sim, que a máquina, como o deputado Maurício Marcon falou, ela funcione 24 horas para a gente zerar essa fila. Por isso, fizemos uma indicação ao secretário de Saúde, Geraldo, para que faça um mutirão da questão da ressonância magnética em Caxias do Sul, com ou sem anestesia, porque é isso que precisamos. Afinal, são muitas pessoas que estão na fila de espera, e eu não estou falando de um ano somente. Ontem a gente entrou em contato com o DACRA, e a baixa complexidade, a fila para anestesia, para ressonância com anestesia, é de 15 de março de 2020.
2021. Isso mesmo, 15 de março de 2021. Então, precisamos resolver. Agora temos a máquina. Agradecimento ao deputado Marcon. A gente sabe que emenda é dinheiro do povo voltando para o povo. É uma marca dele que ele fala isso. E a gente sabe que isso é importante. E, afinal, está na nossa cidade. Precisamos que ela funcione aí para que zere essa fila da ressonância. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Daiane Mello.